Pessoal, muito bom. Saudações. Você está no FISWeek 2023 e esse é o painel Inteligência Artificial Generativa aplicada à saúde. Esse é um painel todo especial com convidados todos especiais. Antes de começar, eu queria pedir para que vocês fizessem um teste de som. Como é que está chegando o som para vocês? E eu quero saber de onde você está falando, qual cidade, estado está falando. Quero saber qual é o estado que mais está ligado aqui na inteligência artificial generativa. Eu sou o Leandro Matos, co-founder Science da Stimuli, professor do Brasil em neurociências. Mas o show hoje é todo dos nossos convidados. Quero chamar primeiramente, a Neuza Andrade, da USP. Neuza, conta pra gente, se apresente aqui pro pessoal. É um prazer recebê-la. Muito obrigada, gente. É uma honra estar com esse painel aqui, com essas pessoas trabalhando, porque faz parte do meu dia a dia, mas, de qualquer forma, a gente tem que levar para o mundo o que a gente está fazendo na universidade também, porque a universidade tem um papel muito importante com a sociedade para trazer conhecimento e para que a gente possa fazer experiências novas. Então, sobre esse papel aqui que eu gostaria um pouco de discutir com vocês. Eu vou contar um pouquinho do que eu estou fazendo, como o Leandro disse anteriormente para a gente se empolga de falar, porque quando a gente faz o que a gente gosta, a gente realmente se empolga, mas eu vou tentar ser bem breve aqui no que eu faço. Eu sou uma das consultoras da board da Roche, inclusive para a parte de câncer de mama. O meu projeto de doutorado, ele fala sobre interoperabilidade de dados, então eu acabei estudando um modelo que chama International Patient Summary para troca mínima de dados em saúde, e com isso eu me especializei em interoperabilidade e faço parte também do HL7 Brasil. Nesse caminho eu fui parar na Roche para liderar esses projetos de câncer de mama, então lidero algumas cidades, inclusive uma pesquisa no Rio de Janeiro sobre a jornada do paciente do câncer de mama, como é que a gente faz a troca de dados de saúde entre sistemas, principalmente o sistema do SUS, e neste caminho eu acabei caindo no pós-doc na Escola Politécnica, para que eu faça com que os dados sejam levados de um sistema para outro através de um algoritmo, mas sempre olhando pela perspectiva do paciente, o que é melhor para o paciente e não para o sistema em si. Então, o sistema ele é um doador do dado, mas no sentido de que ele consegue transitar esse dado pensando no que é melhor para o paciente na jornada de câncer de mama. Então, esse é o meu estudo e vão ser mais 4 anos aí na verdade, é um novo doutorado, né? Porque onde a gente escreve o algoritmo, testa o algoritmo dentro de uma lógica, inclusive da lógica de pagamento baseado em valor, que provavelmente vai ser uma coisa que o Brasil vai usar muito, onde eu falo do desfecho do paciente. Então, se vocês quiserem fazer perguntas em respeito a isso, estou à disposição. Legal, Neuza. Muito obrigado. Agora, ele que vem de uma startup super premiada. Mário, sua apresentação, por favor. Grande prazer estar aqui. Primeiro, agradecer esse convite, né? Sinto muito honrado de poder estar falando nesse evento, estar com pessoas com histórias tão interessantes. Eu sou Mário Adolfi, eu tenho a Kidop, né? Fundei a Kidop já há alguns anos. A gente atua nessa intersecção desses dois mundos, né? De computação e saúde, né? Em especial na parte de inteligência artificial aplicada, a jornada do paciente, né? Acompanhamentos nessa linha. Eu venho de uma graduação em informática biomédica na USP de Ribeirão Preto. Em 2005, acabei tendo contato com essa intersecção desses dois mundos, inteligência artificial e saúde. E depois fiz meu doutorado em ciências médicas, ali também na universidade, numa linha de computação aplicada à medicina. E fundei a Kidop em 2009, né? A gente já tem alguns anos, e trabalhamos hoje com essa parte de jornadas complexas em pacientes em diferentes áreas, oncológicos, em mama, pulmão, pacientes crônicos de diferentes formas, para diferentes indústrias, né? Desde indústria farmacêutica, como Roche, Pfizer, Janssen, também hospitais como Albert Einstein, AC Camargo, Hospital do Amor, e também diferentes outras indústrias, né, como Sabin e outras frentes. E é um grande prazer, né? Sou grande entusiasta da inteligência artificial aplicada, né? A gente separar um pouquinho da espuma da realidade.
a gente vem trabalhando, como a Neuza disse, a gente vem estruturando alguns acordos inovadores, né? Então a gente é responsável, por exemplo, por liderar o acordo da Johnson com a C. Camargo em cirurgia coloretal, acompanhando esse paciente, conseguindo mitigar os riscos ali. Estamos estruturando em mama, estamos estruturando ali também em pulmão, em algumas outras frentes, acompanhando essa jornada, colocando o paciente no centro, né? Porque no fim das contas, inteligência artificial, generativa, as diferentes frentes, né, da IA, as diferentes frentes da machine learning, elas todas têm que trabalhar a favor de colocar o paciente cada vez mais no centro do cuidado ali. E vai ser um prazer a gente discutir todas as possibilidades, riscos, oportunidades aqui nesse painel junto com vocês. Legal, Mário. E agora eu gostaria de dar os parabéns à iniciativa FIS por mais esse convite. Não tem como falar hoje sobre inteligência artificial generativa sem citar a grande Microsoft. Então, com vocês, Mário Paiva, da Microsoft. Rodrigo Paiva. O Mário. Rodrigo Paiva. O Mário acabou de falar. Nós outros participando disso. Bom dia. Obrigado, Leandro. Obrigado pelo convite. É um prazer estar com você, Mário e Neuza também. Eu sou responsável aqui no Brasil pelas operações e estratégias de vendas aqui na subsidiária do Brasil, e inteligência artificial é um tema que a gente tem discutido todos os dias, né? Claro que isso já tem alguns anos, mas quando a gente viu o boom da IA generativa começando nesse ano, a gente viu a realização de muito trabalho que estava sendo feito há 3, 4 anos, desde quando a gente fechou aquela parceria com a OpenAI e fez os primeiros investimentos para que todo o poder computacional que a nuvem pode prover conseguisse dar vida à IA generativa que a gente está vendo hoje pelo ChatGPT, pelo DALL-E e todas essas, né, novas formas de criação que a gente está assistindo aí. Então, é um prazer estar com vocês hoje. Ótimo, Rodrigo, perfeitamente. Bom, para começarmos então o nosso bate-papo, gostaria de começar com as mulheres. Neuza, uma primeira pergunta para você. Como você usa a IA generativa para criar e aprimorar sistemas de saúde digitais que sejam interoperáveis e integrados? Excelente pergunta. Eu vou ficar 3 horas para responder, mas vou tentar Você tem 3 sintetizar. minutos. Vou tentar sintetizar. No caso, eu uso a jornada do câncer de mama, e o câncer de mama, ele é uma jornada que ele vai desde uma jornada de identificação do câncer até o óbito, então ele passa por todas as fases de jornada, e eu coleto, no caso, estou fazendo hoje com o Rio de Janeiro, e aí a cidade de Bananal é a próxima cidade que a gente está aplicando já a IA em cima do algoritmo, mas eu coleto dados do mundo real. Então, como a mulher chegou na OBS, eu estou trabalhando especificamente com sistemas do SUS, tá? Como ela chegou, como ela identificou, quais os dados que ela coletou, qual é o dado que tem que passar para o próximo sistema, até ela entrar no sistema realmente de câncer, porque geralmente os dados ficam espalhados. Então, eu coleto o dado desde o princípio, na primeira entrada, então, só que ela pode entrar, e a inteligência artificial nos ajuda nisso. Esse dado pode entrar em qualquer parte do sistema, em qualquer lugar do sistema, e isso vai nos gerar uma dinâmica onde você explica para a inteligência: olha, a paciente, se ela tiver que fazer este procedimento ou esta intervenção, por aqui eu tenho esse protocolo, e neste protocolo eu tenho essas diretrizes, mas você sempre privilegie o que for mais próximo para o paciente, o que for mais confortável para o paciente, dentro desses protocolos, que é o que a gente chama de ISHON, que é um protocolo de pagamento baseado em valor, mas ele contempla o desfecho do paciente, o melhor, e contempla a visão do paciente em cima daquilo que a gente treina a IA. Então, eu sempre trabalho com evidências do mundo real e dados do mundo real para treinar, mas
associado aos protocolos de interoperabilidade, o que eu tenho que interoperar de dado mínimo, e associado aos dados de cuidado que eu tenho que dar dentro da visão do paciente como a chave primária, não a chave primária de dados, mas a chave primária de resultado na busca. Pô, que legal, parabéns, Neuza, parabéns. E sabendo que isso vem da academia, né, de um nível de pós-doc, isso fica ainda mais interessante, né? Não só a questão de mercado, mas também todo o crivo científico que você com certeza coloca na sua pesquisa e no seu trabalho. Mas eu gostaria de saber também agora do Mário. Mário, você que trabalha com startup, com health tech, que tem grandes clientes, né, cara, que tem uma responsabilidade muito grande na tratativa desses dados, conta pra gente como é que você usa a IA generativa para gerar insights e recomendações para a melhoria da qualidade e da efetividade do serviço de saúde. Legal. Tem muitas oportunidades quando a gente começa a pensar, né, o uso das tecnologias. As tecnologias são grandes caixinhas de ferramenta que a gente precisa saber para que a gente usa cada uma delas, né, e como que direciona. Alguns usos muito interessantes é quando a gente começa a pensar a geração de dados para poder trabalhar a informação para levar o paciente de uma maneira mais direta, que ele consiga absorver essa informação de uma maneira mais centrada. Então, a transformada dessas informações, por exemplo, de bulas, informações de protocolos, informações de diferentes formas que eu preciso entregar para ele nessa jornada de cuidado, conseguir fazer tanto essa análise dessas grandes quantidades de informação, transformar isso em jornadas efetivas de cuidado, que eu consiga entregar aquela informação para o paciente quando ele mais precisa, e numa outra frente, processar a resposta do paciente. Porque o que acontece? Um dos grandes pontos são bloqueios. Você tem uma parte de você conseguir receber o paciente de uma maneira natural, seja ele falando na língua natural dele ali, por voz, por texto, seja ele usando as gírias locais, seja ele respondendo ali como ele responderia com WhatsApp, com mensagens, com diferentes frentes. Conseguir trabalhar isso e fazer essa ligação do protocolo idealizado, o protocolo da jornada de cuidado e a informação fluida do paciente é onde a gente atua. Então, com isso, você consegue levar o cuidado para o paciente de uma maneira personalizada, de uma maneira que faz sentido para ele, que ele responda da maneira fluida que faça sentido para ele, mas garantindo essa adesão ao protocolo institucional Gold Standard, protocolo da instituição para todas as coletas das informações, para todo o direcionamento, e fazendo com que no final do dia o paciente seja aderente ao tratamento e consiga fazer uma identificação precoce de fatores de risco. Aí a gente entra em outras possibilidades, que é também analisar essas informações, analisar pontos de risco, né? Pontos de intercorrência. Então, identificação muitas vezes de uma intercorrência a partir de uma informação autorreferida pelo paciente, de maneira que você consiga processar aquilo dado as outras informações de saúde que você já sabe, por exemplo, cirurgia que ele fez, o estadiamento, por exemplo, do oncológico dele, os diferentes frentes, para você conseguir entender um pouco de qual é o risco daquele paciente ali. Por exemplo, a gente teve nesse caso que é público, né, do AC Camargo, a identificação precoce ali de casos de fístula que evitaram novas abordagens cirúrgicas. Então, a partir de conversas com o paciente, de uma maneira natural, naquele caso nem era WhatsApp, era SMS, conseguimos identificar precocemente casos de fístula, levar esse paciente para o hospital e evitar novas cirurgias, novas abordagens cirúrgicas. Então a IA, no fim das contas, a gente tenta usar ela para trabalhar o máximo possível um cuidado centrado no paciente ali e usar a hiperespecificidade para trabalhar uma jornada de uma maneira que a gente consiga entregar ela da forma mais completa para aquela instituição, para aquela abordagem clínica e para aquele paciente. Excelente, meu amigo. Agora a pergunta que não quer calar. Eu gostaria de perguntar para ele quais são os segredos e o futuro da inteligência artificial generativa. Mas para começar, Rodrigo, conta para a gente, na sua opinião e na visão da Microsoft, o que é a inteligência artificial generativa, o poder dela, até que ponto nós já estamos utilizando todo o seu potencial, ou seja, fazer um aparato geral. Hoje, o que é a inteligência artificial generativa? Legal. Isso tudo em 3 minutos, né? Então... Pode ser 5.
Não, vou tentar ser o mais breve possível, até para a gente gerar as conversas e ter até o input da audiência também. Mas vou contar uma história de dentro de casa. Em 2019, o nosso CTO, ele chegou e falou: a gente está fazendo um investimento muito grande num supercomputador que vai ficar dentro do Azure, que é a nossa nuvem, né, da Microsoft. E esse supercomputador, ele vai rodar nova inteligência artificial. E naquele momento, 2019, tenho certeza, ninguém sabia direito o que era. E ele falou: esse supercomputador, ele sozinho, ele tem 10 mil GPUs, tem 10 mil placas gráficas. E todo mundo falou: que absurdo, né? E para que isso? E era o primeiro investimento que foi feito com a OpenAI para rodar os Large Language Models, né? São os grandes modelos de linguagem, onde a máquina em si ela começa a prever e criar quais são as palavras que vão ser colocadas em sequência para criar algo completamente novo e muito diferente dos sites de buscas que traziam os links ou uma simples união de informações. Agora a inteligência artificial consegue criar. Então a gente tem visto agora uma aplicação prática que é o ChatGPT e todo mundo começou a usar agora, né? E para quem já está usando, eu recomendo, baixe a app do Bing, que já tem o acesso gratuito ao GPT-4, e aí explicando um pouco o que é o GPT, né? São os modelos de conversação que agora se integram com imagens também, e essa conversa ela pode ser aplicada no nosso dia a dia como um assistente virtual, mas aí indo para a área da saúde como um copiloto, né? Um copiloto do médico, um copiloto do próprio paciente, um copiloto da instituição de saúde e dos especialistas e dos técnicos para fazer com que o trabalho deles seja melhor. Então, começando um pouco sobre esse tema, dando um pouco de história, mas eu acho que tem muito mais para a gente conversar aí. Passo a bola para você de novo, Leandro. Tá no mudo. Tá mudo. Muito obrigado. Bom, tivemos a visão geral agora de Microsoft e IA, mas, Neuza, trazendo agora de novo para a academia, né? Como é que você usa a IA generativa para criar e melhorar as interfaces dos usuários, para que elas sejam intuitivas e acessíveis para os profissionais e pacientes da saúde? Eu acredito que a sua resposta vai ter muita relação depois para a gente ligar com o Mário, lá da Health Tech. Tá bom. O que o Rodrigo colocou agora em relação ao uso da IA, eu uso o IA para quase tudo agora. Ontem eu tinha que fazer, eu lidero uma comunidade de grupos lusófonos que é pela OMS, né? E eu precisava fazer uma apresentação para eles. Então são 5 países que falam português, mas estão na África, e que a gente faz a parte de saúde, de planejamento de saúde digital junto com eles. E eu uso a IA para tudo. Então eu precisava ontem criar um mapa mundi com esses países. Eu usei a ferramenta da Microsoft para fazer, e ficou a coisa mais bacana. O que acontece na vida real, e o que foi muito bem contextualizado pelo Rodrigo aqui, quando eu estou dentro de uma OBS, por exemplo, para lançar um dado de um paciente. Eu lanço esse dado no sistema, depois eu tenho que lançar novamente esse dado no outro sistema, depois eu tenho que lançar novamente no outro sistema. Então, os sistemas não interoperam, e esses dados são muitas vezes errados. Pode ser data de nascimento, pode ser a data da vacina, pode ser o que for. Ali é um dado um dado que você não tenha corretamente, você tem problemas lá na frente. Então, o que eu faço? Primeiro, eu parametrizo, a IA parametriza qual é o dado que vai ser transportado dentro de um protocolo que a gente chama de dados mínimos, né? Então, esse dado do paciente, ele vai navegar. E
a ideia que a gente está trabalhando hoje é criar como uma espécie de chat GPT, como uma espécie de assistente para esse técnico, esse enfermeiro, esse médico. A hora que ele colocar ali, o próprio chat já consegue dar para ele dizendo o que está faltando ou o que está incompatível, qual é o sistema que ele tem que colocar, até chegar realmente fazer uma assistência para o profissional de saúde fazer melhor. E isso também comunica com o usuário. Então, a inteligência artificial tem essa finalidade, né, de unir pontas e conseguir construir conhecimento, no mínimo uma informação mais acurada, do que simplesmente você dar link ou você simplesmente dar uma trajetória. Você vai poder fazer uma análise daquele dado e você vai poder fazer uma entrega tanto para o profissional de saúde, com a visão do profissional de saúde, quanto com a visão do paciente. Mas sempre, no meu caso, assim, o meu estudo é para privilegiar o paciente como o cara que vai imputar um dado ali que pode fazer a diferença para a inteligência artificial dar um input também, tá? Então, suponhamos que eu tenho uma pessoa de câncer que ela faleceu e ela tem algumas notas ali, né? Isso pode ser uma coisa que a gente possa utilizar como uma melhoria do protocolo, por exemplo, lá na frente. Então, quando eu faço essa coleta do dado e eu entrego um assistente virtual para ajudar nisso, eu consigo ajudar o paciente, a academia, no caso dos protocolos, né? E também o profissional de saúde que lida com esse dado diariamente, porque ele não precisa ficar imputando, muitas vezes, a própria inteligência artificial resolve isso para ele. E por que eu contei essa historinha dessa apresentação que eu tinha que fazer ontem antes? Porque eu levava horas para fazer isso que eu queria apresentar. Eu levava horas. Eu fiz, sem brincadeira, uma super apresentação, ficou maravilhosa, em 30 minutos usando inteligência artificial. Só porque eu conhecia o que eu queria, perguntava para ela o que eu queria, ela me dava a imagem que eu tinha que colocar e me dava... e a gente fez uma conversa, claro, porque eu tenho uma parte da informação, ela tem outra. A gente fez uma conversa e eu consegui fazer uma apresentação que eu mesma fiquei orgulhosa de trabalhar em conjunto e produzir uma apresentação desse tipo. Então, acredito que os profissionais de saúde e os próprios pacientes vão também ficar orgulhosos com a própria saúde ou com o próprio modelo de saúde que a gente vai... melhorar ao dar um assistente para ele trabalhar, que facilita a vida dele, e ele pode dar mais cuidado para o paciente em vez de mais problema de tecnologia. Que bacana, Neuza. Parabéns pelo seu trabalho. Eu fico muito feliz em te ouvir, porque quando se fala sobre inteligência artificial fora do contexto não só acadêmico, mas profissional, de fato aplicação, né? De fato de entrega de serviço, sempre existe aquela conversa do receio, né? Até onde vai chegar a inteligência artificial, até que ponto isso é bom ou ruim. Então esse é um grande exemplo, por isso que eu fico feliz em te ouvir, dessa aplicação que você está dando, que você está potencializando para gerar bons frutos, para gerar boas entregas, para impactar positivamente pacientes, profissionais de saúde. Então é muito bom te ouvir a respeito disso, mas eu tenho certeza que enquanto você falava, o Mário estava ali prestando atenção, porque quando você citou, né, a análise de dados de diferentes formas e formatos, esse também é o trabalho dele. Quer comentar, quer complementar a resposta da Neuza, Mário? A Neuza foi bem completa ali nesses pontos. Complementando, acho que é isso, jogar junto, né? E bem complementando também o que o Rodrigo trouxe, trazendo essa abordagem da Microsoft como copiloto, faz todo sentido esse ponto que eles colocaram, mas quando a gente pensa em saúde. Como todo ponto, a gente tem que com essa visão bola de cristal, às vezes, né? Então é bem ferramental para a gente usar para fins específicos, né? Então, desde coisas mais complexas, a gente tem sendo trabalhado aqui dentro, por exemplo, até desde formas de entrega diferenciada, né? A gente tem, com o apoio da FAPESP, a estruturação de um ursinho de pelúcia para conversar com crianças e navegar em cima disso, desde outras informações onde a gente processa o texto, de SMS, a coisa mais simples, colocamos num PROAD, junto ao governo, apoiando, por exemplo, espalhado pelo Brasil, ali as pessoas respondendo diretamente sem SMS, tratando ali insuficiência cardíaca, formas ali mais diretas mais diretas via WhatsApp, onde a pessoa pode mandar emoticon, pode mandar ali foto, mandar alguma coisa. Então, no fim das contas, a inteligência artificial ela vem para aproximar o humano, não para afastar. Né? Ela vem para aproximar o cuidado, para ele ser cada vez mais humano.
E fora, mesmo quando a gente não está em um humano diretamente no meio, o potencial é imenso, né? O potencial que a gente tem em imagens médicas, em pesquisas clínicas, em diferentes frentes, acaba sendo imenso quando a gente começa a pensar nesse refino de informações e até nos treinamentos médicos, né? É uma revolução que vai acontecer na saúde de uma forma bem importante. É um prazer para todo mundo, eu acho, da nossa geração estar vivendo esse ponto, né? A gente teve a possibilidade de viver fazer os primeiros preceptons ali na graduação, nas primeiras redes neural, você começar a montar ali para depois chegar nessa parte começar a evoluir, né? Você vê a tecnologia evoluindo para diferentes frentes, mas você vê como que a evolução, principalmente do processamento, permitiu tudo isso, né? Isso que o Rodrigo trouxe, desses grandes computadores, essas linhas, era impossível há tempos atrás, e isso nos faz imaginar qual que é a potencialidade, porque é muito difícil para a gente prever até, né? A lei de Moore, ela é uma lei que funciona ali e vai trazendo todo esse impacto do exponencial que a tecnologia vem vivendo, né? A gente pensar isso, como vai ser nos próximos anos, vai ser cada vez mais incrível poder estar vivendo isso, né? Para a gente é um prazer tentar ser um ponto central de levar isso para indústrias tradicionais, né? Porque a saúde ela tende a ser uma parte muito tradicional e principalmente ajudar a tomar decisões de como usar a inteligência artificial, né? Porque um dos principais riscos é a gente achar que é bola de cristal ou que a gente não colocar ali isso de forma direito e acabar tendo alucinações, acabar tendo riscos ali que estão inerentes, mas conseguir trabalhar para que a grande instituição aplique de forma correta e, ao aplicar de forma correta, gere impacto na vida do paciente e, com isso, a gente consiga diminuir essas barreiras de medo, essas barreiras de impeditivos ali, mais subjetivos até do que práticos, e conseguir cada vez mais ter essa adoção de diferentes inovações que, no fim do dia, faz o paciente ser mais saudável, mais feliz, mais bem cuidado, né, e se sentindo cada vez mais empoderado da sua própria saúde. Ótimo, Mário. Agora, Rodrigo Paiva, você que está do lado de dentro hard science da tecnologia hoje, né, na Microsoft. Nós aqui, do ponto de vista de desenvolvimento de tecnologia, desenvolvimento de aplicações práticas, nem sempre nós temos total conhecimento do que está à disposição. Você que tem esse conhecimento sobre o que já existe à disposição ofertado, principalmente pela Microsoft em IA generativa, aonde você acredita que nós temos mais potencial de aplicação, ou seja por desconhecimento de todo o potencial, seja pela potencialidade de alguns mercados ou ramos? Você consegue visualizar aonde ainda nós, do ponto de vista de desenvolvimento, exploramos todo o potencial do que já está à disposição? Acho que para te responder, eu vou dar o exemplo do Excel. Todo mundo fala, por que tem tantas funcionalidades no Excel se eu só uso 5% dela? Né? Todo mundo fala isso. Mas o que acontece? O seu 5% que você usa é diferente do 5% que eu uso, é diferente do 5% que a Neuza usa. Né? A forma que eu crio uma tabela dinâmica é diferente do que você eventualmente usa, do que o Mário usa. Ou seja, essa complexidade toda, ela acabava ficando muito grande para qualquer ser humano utilizar muito mais do que esses 5%, 6% do que a tecnologia como o Excel já fornecia. A beleza da inteligência artificial generativa é que hoje você não precisa aprender regras, funções e qual que é o caminho para você chegar lá. É a sua voz, ou são a linguagem natural. Você não precisa aprender um novo idioma. Então, quando você fala de desenvolvimento, quando você fala de criação de novas aplicações, você começa do básico, que é a sua voz, que é o seu prompt lá, né? Você digitando e você pedindo para as coisas acontecerem. Você não precisa necessariamente conseguir aprofundar mais do que você tinha antes de conhecimento. Você só precisa ser um pouco mais curioso, você precisa ser um pouco mais aberto a testar novas coisas. O que antes era um desafio muito grande, porque, tá bom, eu parei nesse 5%,
mas a evolução para os outros 95, eu tenho que aprender muito código, eu tenho que aprender muitas novas funções, e agora não. Agora você traz o problema e a inteligência artificial generativa vai te ajudar a chegar lá. Então, eu acho que pelo lado da inclusão, e eu acho que esse é um tema que a gente pode explorar mais, mas isso pode ajudar muito todos os indivíduos, do maior executivo de uma instituição de saúde, ao estagiário, ao novo entrante, aos pacientes, interagirem melhor com essa tecnologia e obter o melhor para elas, para fazer a vida delas mais fáceis, né? Numa das discussões que eu estava tendo em um dos hospitais, tinha uma imagem que era uma dor deles, que era assim, era o paciente olhando para o computador, desculpa, o médico olhando para o computador, digitando, e o paciente atrás dele, sozinho, né? Ou seja, como a Neuza falou, como os médicos hoje precisam gastar muito tempo registrando tudo que está acontecendo e fazendo atividades muitas vezes repetitivas, eles estão deixando de usar esse tempo para o que eles se formaram, para a maior vocação deles, que é cuidar do paciente. Nesse novo contexto, né, onde a IA generativa eventualmente pode gravar e fazer todo o resumo e as tarefas que eventualmente ele ia fazer repetitiva, de colocar quais os sintomas, quais são os problemas, tudo, né, encaminhamento, vai ajudar com que os burnouts e que os estresses que existem hoje em dia dos médicos reduza, porque ele vai gastar mais tempo fazendo o que ele mais gosta e menos tempo em atividade repetitiva. Então, acho que tem um benefício muito grande, tanto pelo ponto de vista da inclusão, quanto do ponto de vista de qualidade de vida e qualidade do trabalho. Perfeito, Rodrigo. E estava vendo, a Neuza até prestou mais atenção, sabe, com a mão no rosto aqui, ó. Fiquei até prestando atenção, ela foi até um pouquinho para frente, Neuza. Sabe por quê? Pensando nessa resposta do Rodrigo, eu também adorei. Eu também adorei, mas só te passando a bola agora, nós neurocientistas, nós cientistas, nós temos muito os pés no chão, né, Neuza? Ao contrário do mercado, precisa sonhar, precisa desenvolver para surpreender. Nós, cientistas, temos muitos pés no chão e somos baseados em evidências científicas. Só que também nós somos inspiração para, inclusive, filmes de Hollywood, né? Somos convidados para falar sobre nossos maiores sonhos ou os maiores potenciais daquele estudo que nós estamos. Você, Neuza, pesquisadora, hard science em IA na USP, seria o seu, no mundo ideal, pensando numa aplicação hoje de 5 anos para frente, no máximo 10 anos, como é que você vê o seu serviço? Como ele estará daqui 5 anos, contando com o melhor dos momentos, com todo o aparato necessário e, claro, as mãos dadas das pessoas para o possível. No melhor dos mundos, como será o seu trabalho e a sua entrega de serviços? Eu acho que a gente não precisa ir tão longe, a gente está mais perto disso do que a gente imagina, e você tem razão, a gente pesquisa, eu trabalho, por exemplo, com os sistemas do SUS ali, eles são bem hard para a gente, no sentido de você olhar para a realidade que eu tenho UBS, que eu não tenho sequer computador, né? Então eu preciso pavimentar primeiro essa estrada para que eu consiga depois andar nela, mas eu já tenho lugares como, por exemplo, Curitiba, que estão bem adiantados e eu consigo aplicar serviços de inteligência artificial ali, entregar para toda uma população que é do tamanho de Gaza ali, uma inteligência artificial funcionando, e aí no meu sonho, né, porque, como você falou, a gente tem uma parte que é pé no chão, mas a gente tem que sonhar também, porque senão a gente não faz ciência, a gente fica com no raso, né? Então você tem que sonhar, fazer perguntas
enlouquecedoras para enlouquecer as pessoas que estão junto com você, para você conseguir criar uma coisa que a sociedade vai usufruir. Então, o meu sonho é ter uma Alexa do sistema de saúde, onde essa Alexa, o cara pergunta, eu tenho isso, estou com esse sintoma, e essa Alexa vai ajudando ele a fazer isso, vai ajudar ele a encontrar o profissional, esse profissional vai conseguir encontrar o paciente. Então, eu acho que isso não é tão difícil, é um trabalho, claro, árduo, mas é um trabalho que é possível fazer em algum tempo, a gente ter cada um com seu próprio dispositivo na mão e fazer isso funcionar através da voz, realmente. E quando o Rodrigo deu esse exemplo do médico na frente do computador e o paciente atrás, é realmente o que acontece hoje. Eu tenho um médico que fica preocupado com o dado, e às vezes eu tenho um médico que não se preocupa com o dado. Então, você vai lá no prontuário do paciente, o paciente não tem nada de dado, né? Não tem nada porque o médico se preocupou no cuidado, ou o médico se preocupou com o dado. Então, ou ele se preocupa com o cuidado ou com o dado. Então, e a inteligência artificial vai fazer com que ele consiga trabalhar o cuidado e o dado, né? Eu preciso das duas coisas, através de um aparelhinho que pode ser uma espécie de Alexa que todo mundo vai ter e que todo mundo vai poder utilizar, mas ela não sabe lá atrás o que essa Alexazinha está buscando ali para entregar para o paciente uma coisa adequada e para entregar para o médico uma coisa adequada. Adorei seu sonho, Neuza. Adorei seu sonho. Fico imaginando aqui uma Alexa, né? Inclusive mapeando o fenótipo digital, com pulseiras inteligentes, inclusive gerando possíveis diagnósticos precoces, dando encaminhamento médico. Imaginando a triagem lá no hospital, né, com enfermagem. Cara, isso seria maravilhoso. Vou torcer aqui para o seu sonho. Sou um dos adeptos dele também, tá? Uma positiva. Imagina assim. Oi. Depois eu falo. Pode falar. Não, é que assim, não, imagina, por pode exemplo. Imagina o seguinte caso que eu tenho lá em Bananal. Eu tenho uma família que uma pessoa tem celular para todas as pessoas, né? E dentro dessa família eu preciso triar toda a família com esse celular apenas, né? Este aparelhinho que a gente pode chamar de Alexa aqui, porque é o que a gente conhece hoje, né? Esse aparelhinho ajudaria, inclusive, a falar assim, olha, sua mãe está na hora de fazer a mamografia dela, o seu pai está na hora de fazer não sei o quê, o seu filho precisa tomar tal vacina. Então, este aparelhinho conseguiria ser um conselheiro desta família e viver junto com essa família de uma forma que eu consiga entregar saúde para a gente, inclusive, que eu preciso fazer a inclusão dessa família, entendeu? Bom, esse é olhando o copo meio cheio, né? Eu adoro essa visão, mas o Rodrigo, queria pontuar alguma coisa, Rodrigo, por favor. Não, eu só falei que eu concordo plenamente com o que a Neuza falou. Eu também quero para mim um assistente que, ao invés de eu ter que até acessar o celular, o computador e tudo, só pelos comandos de voz conseguir me ajudar de uma forma muito mais avançada do que a gente está vendo hoje com as assistentes virtuais, que é o começo da inteligência artificial, né? Mas certamente com a IA generativa a gente já está vendo que as conversas ficam muito mais fluídas e que esse apoio começa a ser muito mais abrangente e preciso. Vocês acham que talvez o próximo passo, hoje, esses assistentes virtuais inteligentes são mais passivos porque recebem a informação e podem dar uma resposta probabilística em função daquele problema, e daqui a pouco eles podem passar a ser mais ativos dentre aqueles dados já coletados, sugerir, como a Neuza falou, sugerir idas ao profissional de saúde? Vocês acreditam nessa possibilidade? Posso trazer esse ponto que é exatamente o que a gente faz, né? Esse é o ponto onde a gente atua, que na experiência, né? A gente já faz isso há 8 anos, né? Esse desafio, por exemplo, a gente teve bastante na época que a gente estratificava cidades, ali na época do Covid, né? A gente fez algumas partes dessas, direcionando ali múltiplas famílias, num único aparelho e tal. O que acontece? O casamento ideal que eu penso é um casamento de 2 vias, e usando também muito da economia comportamental e alguns pontos de intervenção ligadas a prontuário, e conforme esse paciente vai evoluindo ali em diferentes pontos da jornada de cuidado dele.
Então, o que acontece? Você tem que ter sempre uma jornada que ela consiga ser um canal, independente de qual canal, se vai ser voz, WhatsApp, SMS, um bonequinho, ou qualquer aquele canal que for mais adequado para aquele paciente, ele tem que ser sempre em duas vias, numa forma que a gente consiga trabalhar a resposta desse paciente não padronizada, mas baseada em contexto do paciente, do tratamento que ele está e do momento de tratamento, né? Esse é um cuidado que a gente sempre tem. Duas pessoas perguntando a mesma coisa não vão receber a mesma resposta, necessariamente, né? Vai ser de acordo com o que ela está em ponto de cuidado. E o ativo é muito importante. Por que o ativo é muito importante? O paciente, ele não tem a possibilidade, não é porque ele descobriu um diagnóstico, teve um diagnóstico, que ele necessariamente fez um curso de medicina. Então ele não tem obrigação de saber e nem é possível que ele saiba tudo que é importante, ele está de olho. Conseguir traduzir o que são pontos importantes para ele e direcionar isso de uma maneira correta, de uma maneira... Aquela pergunta ela vem no momento certo, da maneira correta, é um dos pontos ali que a gente atua e vê o principal diferencial disso. E cada vez mais, o meu desejo é que isso ocorra cada vez mais. Que é o quê? Por exemplo, um caso desse, por exemplo, de cirurgia coloretal, por exemplo, trazendo esse exemplo apoiado pela Johnson & Johnson, né? Você precisa acompanhar esse paciente e identificar precocemente casos de obstrução intestinal. É um risco muito grande quando você faz uma cirurgia coloretal. Como que você descobre isso? Conversando com o paciente casualmente e perguntando coisas que para ele muitas vezes não é tão importante. Você tem evacuado? Você tem soltado flatos? Você fala do bom e velho, você peidou? E consegue, com base nessas informações, identificar precocemente um risco, por exemplo, de um intestino que fechou devido a um risco. Você não tem que ensinar para esse paciente totalmente o porquê daquilo, o porquê por trás daquilo. Você vai processando certos pontos que vão ser complementados ali, baseado no ponto de jornada que ele está, e conseguir liberar insights. Ou, por exemplo, identificação precoce de uma sepse em idoso. Você está acompanhando o idoso em casa, falando com o cuidador e pergunta coisas para ele que muitas vezes vão ser casuais, mas de forma ativa. Como que seu pai acordou hoje? Ele está mais agitado? Está mais sonolento? Ah, ele tá assim, agora que você falou, hoje ele tá mais agitado. Ou, se não tiver naquele dia, você já fala para ele, se um dia tiver, me avise. Aí, em qualquer momento, o paciente pode chegar, o cuidador pode chegar e falar, ah, acordou hoje e ele tá muito molenga. Esse muito molenga, a gente já começa, certo, ó, me conta aí, como que tá a temperatura dele? Mede para mim. Aí a urina, teve alguma alteração? Ah, agora que você falou tá mais fedida. Ah, tá mais... Então, você coleta essas informações protocolares ali, ativamente, sintetiza elas para mandar para a equipe de retaguarda, identificando, por exemplo, uma infecção urinária de forma precoce no idoso acamado. Então, o casamento ideal, na minha opinião, é o ativo direcionado em cima do protocolo, mas não aquele monte de informação, aquele PDF com tudo que você deve saber sobre sua doença está aqui. Não, é usando realmente a IA generativa para sintetizar, né, e também o LLM ali para sintetizar toda essa informação, permitir que ele pergunte coisas ali, seja respondido no linguajar dele, não seja respondido no techniquez, que muitas vezes está ali, e também ativamente, de acordo com o ponto de cuidado que ele está, certas perguntas sejam feitas. Então você já sabe que naquele ponto tem um risco séptico, já pergunta certas coisas de forma ativa e vai ensinando o paciente o que é importante ele entender. Vai lembrando ele ali para, por exemplo, uma aderência a um ponto de risco ali, o que é aquela cânula, por exemplo, que se tiver de outra cor precisa avisar. Então você vai trabalhando. Então é ser aquele amigo do dia a dia, mas naquele ponto que ele está ali de uma maneira não somente passiva, mas o grande ponto também é estar ativo naquele ponto hiper específico, que é o que eu acredito que é cada vez mais, hoje já é um pouco isso, mas cada vez mais, no meu mundo dos sonhos, cada dia isso aí vai estar mais hiper específico. Eu acredito que na hiperespecificidade, baseado em todas as informações daquele paciente, protocolo, que é o que acontece hoje, mas por que não no futuro, nas últimas publicações que estão saindo, nas últimas informações ali que estão porque a ciência oncológica, por exemplo, dobra a cada X dias, ali eu não lembro direito, mas é menos de um mês, a quantidade de conhecimento oncológico dobra. Então, você em poucos meses, talvez menos de um ano com certeza, ele dobra. Então, isso é muita informação a ser processada por qualquer pessoa. Isso poder trazer isso, né? A gente tem alguns projetos bem legais em cima disso, até apoiados ali pela FAPESP, trazendo algumas coisas em cima disso. Então, é bem importante a gente conseguir pôr esses diferentes pontos em duas vias, porque no fim do dia, o paciente ele não deve saber o que é uma IA generativa, o que é uma rede neural, o que é um LLM, o que é uma sepse, o que é tantas coisas. Ele tem
cuide de mim do meu jeito, me responda do meu jeito, entenda o que eu estou perguntando e me traga um cuidado. Para a gente cada vez mais permitir que o médico esteja próximo dele, a equipe, todo mundo ali, né? Legal, Mário. Muito obrigado. Agora, não teríamos como encerrar esse bate-papo sem tocarmos no assunto ética. Rodrigo, do ponto de vista Microsoft, o que nós podemos esperar da aplicação ética da inteligência artificial e também de ferramentas que estão à disposição, que talvez estarão no futuro próximo? Legal. Acho que você falou do tema ética, que tem tudo a ver com o segmento de saúde também, né? Então, a gente falou muito de dados aqui. Esse é um tema fundamental que deve ser respeitado por todas as organizações que estiverem trabalhando com o tema de inteligência artificial generativa. Então, meu primeiro pedido para todos é: tenham certeza onde você está colocando o dado desse cliente, né, desse paciente, Hoje, se você está usando o ChatGPT público, você está fornecendo essa informação para o mundo. Existem soluções específicas e que são protegidas para que toda a informação que você carregue sobre um paciente, sobre uma organização, sobre algum artigo específico, seja privado e só você tem acesso e você consegue utilizar todos os benefícios da inteligência artificial generativa, só que num ambiente privado. Então é importante que vocês saibam, que todos saibam como utilizar pelo ponto de vista da informação estar guardada. Por outro lado, as empresas de tecnologia, e a Microsoft já tem isso como padrão desde o começo dessa história. Antes da IA generativa, né, em 2016, a gente já tinha os nossos princípios da IA já registrados e anunciados, que eram princípios básicos do que a gente ia fazer dali para frente na execução de qualquer atividade ligada à inteligência artificial. Tem a ver com imparcialidade, a gente não pode ter nenhum viés específico, confiabilidade, né? Quem acessa a tecnologia da Microsoft tem que confiar. Tem a questão muito forte de privacidade e segurança. Isso é padrão para todos os produtos que a gente produz. A inclusão, garantir que a gente faça todos os nossos produtos que incluam todos os indivíduos do planeta. Tem uma transparência muito grande e o accountability, né, que trago talvez para a melhor palavra aqui no Brasil, é responsabilização, ou seja, a gente é corresponsável junto com os nossos usuários por tudo que está sendo feito hoje do ponto de vista de IA generativa. Então, são temas que a gente pode sim tratar como padrões éticos, mas a gente trata como princípios básicos também, para ter certeza que para o caminho que a gente está indo dessa nova geração de inteligência artificial, que é a IA generativa, ela vai ser imparcial, ela vai ser confiável, ela vai ter privacidade e segurança, ela vai incluir, vai ter transparência e a responsabilidade em cima de tudo isso. Perfeitamente, Rodrigo, perfeitamente. Eu adoraria continuar essa conversa. Por mim, eu assistiria um podcast com cada um de vocês por mais de 1 hora. Mas nosso tempo está chegando ao fim. Nós temos mensagem para o restante da FISWeek, que também está super especial. E nós temos agora 1 minutinho, no máximo 2, para que vocês deixem as palavras finais para logo em seguida a gente encerrar. Podemos começar com você, Neuza? Podemos sim, claro. Bom, gente, a gente queria agradecer a audiência, queria agradecer aqui a
a sua condução, Leandro, foi bem legal, o Mário, o Rodrigo. Acho que a gente deu uma pincelada aqui, o que a inteligência artificial pode ser nosso parceiro e não nosso inimigo. Talvez é nesse caminho que a gente tem que olhar para a inteligência artificial. E essa última questão de ética, de divisão de responsabilidade, como você usa a ferramenta, é uma coisa que nós todos teremos que aprender como seres humanos, né? Então, nós temos que realmente fazer com que a academia ajude neste caminho da gente responsabilizar quem está usando o dado dentro de um contexto, como o Mário bem colocou, o contexto é super importante, né? E que o problema não é realmente tecnologia e não é o desenvolvimento, mas essa coisa do ser humano estar entendendo qual é o papel dele na inteligência artificial e qual é o papel da inteligência artificial na sua vida no dia a dia. Então, esse é o meu recado, e a gente está aqui lá no LIAS, que é um laboratório de inteligência artificial para a saúde, lá na Poli, convidando vocês para conhecer e trabalhar junto com a gente lá também nas nossas pesquisas, tá bem? Boa, Neuza. Obrigado. Mário? Só tenho a agradecer por estar aqui com Neuza, Rodrigo, aqui sua condução também. Foi parte desse painel aqui, fazendo tudo ficar cada vez mais interessante, com as perguntas tão bem endereçadas. Agradecer a FIS para a gente poder ter esse tema tão atual e tão importante, porque a gente só vai conseguir ter impacto diminuindo os medos. E os medos, eles precisam ter o conhecimento. A gente não pode ficar com medo infundado em cima disso. E conhecer é importante. Então, ter esse painel para a gente poder entender um pouquinho mais, conhecer um pouquinho mais sobre como entender que tem toda uma abordagem ética, tem uma abordagem de como fazer direito e garantir que todo mundo consiga começar a ver casos que já estão começando a ser feitos, para entender ali todo o caminhar disso, porque com certeza no futuro muitas vidas serão impactadas, a saúde será uma das indústrias mais impactadas pela IA generativa, com certeza. Então, e isso no fim do dia são novas drogas chegando para todo mundo, medicina personalizada, imagens médicas sendo processadas em segundos. Então é muito potencial que vai vir. Então a gente precisa garantir que tudo isso seja feito da maneira mais ética, profissional possível, colocando o paciente no centro, né? Como diz, não Bill Gates, né, mas o tio Ben, com grandes poderes vem grandes responsabilidades, né? Então a gente espera que tudo isso cada vez mais fique aqui a nosso alcance. Maravilha, Mário. Obrigado pelas palavras. Rodrigo, suas palavras de encerramento, por favor. Então, Leandro, muito obrigado. Neuza e Mário também. Foi um prazer dividir esse painel com vocês. Me coloco à disposição para a gente fazer mais dessas conversas, porque todo dia tem coisa nova chegando, e é isso que a gente vai viver pelos próximos anos. Tem muita novidade ainda para sair e para melhorar a nossa vida. E eu acho que esse é o grande objetivo e isso que a gente vai buscar pela frente. Então, agradeço mais uma vez pela condução aí, sua, Leandro, e por estar com vocês nesse dia. Muito obrigado. Legal. Pessoal, foi um prazer fazer esse bate-papo com vocês. Você de casa, espero que tenha gostado. Iniciativa FIS, parabéns pelo evento. A cada edição nós temos apresentações melhores. Eu vejo a evolução em cada edição, em cada ano. Parabéns a todos vocês, parabéns à equipe. E agora, abrindo passagem para a continuação da FIS Week, vocês terão o próximo painel. Foi uma satisfação grande, um prazer muito grande. Produção, parabéns por toda a infraestrutura. Galera, agora é com vocês. Obrigado, foi um prazer. Beijo no coração.